E a Ajuda à Igreja que Sofre lançou mundialmente um novo relatório sobre ataques às mulheres cristãs. O relatório Ouça o Grito Delas traz um estudo em países onde os cristãos são classificados como cidadãos de segunda classe, sequestrados e explorados. Mas agora quem traz mais informações sobre esse relatório é o diretor executivo da ACN Brasil, Walter Calegari. Boa tarde, Walter. Bem-vindo ao programa Pai Eterno. Boa tarde, Padre Hélio, com a sua bênção. Boa tarde a todos que nos acompanham. Deus o abençoe. Walter, eu começo perguntando assim, o que representa esse relatório? Descreve um pouco para nós no que consiste o relatório, esse estudo, né, para que as pessoas compreendam o contexto. Perfeito. Esse estudo busca trazer luz a essa situação dramática que as mulheres cristãs vivem em muitos países, onde elas são sequestradas, obrigadas a casamentos forçados, sofrem todo tipo de violência. Exemplificando, a gente estima aqui no Paquistão, por ano, cerca de 1.000 jovens sejam obrigados a participar desse casamento com conversão forçada. Na Nigéria, 95% das mulheres mantidas em cativeiro são cristãs. Sem dúvida que nesses países onde existe essa tragédia, acho que é assim que a gente pode caracterizar, como Síria, Egito, Moçambique, entre outros, são as mulheres cristãs quem mais sofrem esse tipo de violência. E a gente quer trazer luz a isso. O mundo ficou muito tempo calado diante de uma situação como essa. É preciso que nós façamos isso chegar ao ouvido de todos, que o grito delas chegue ao ouvido de todos, para que a gente mude essa situação. Porque se nada for feito, infelizmente, como temos visto, a situação só tende a piorar. Perfeito. E como está a situação atual das mulheres cristãs no mundo? Por que há essa diferença de visão, por exemplo, de mulheres em países ocidentais e em outros países, como você citou aí, principalmente esses mais ligados ao leste, né, dessa porção, mais próximos ao leste europeu, caminhando ali para a Ásia? Por que essa diferença? Porque os cristãos é que são mais perseguidos, Padre Wellington. Existe, sim, como esses sequestros acontecem no Paquistão, por exemplo, com as garotas que são hindus, né? Como a gente tem em Mianmar, mulheres que são muçulmanas também, só que elas não se constituem na maioria. Desses países onde o cristianismo não é a maioria, onde o cristianismo faz parte de uma minoria, é a que mais sofre. Não sei se, talvez, pela questão de estar associado ao Ocidente, por diversos fatores históricos, mas o fato concreto são as mulheres cristãs que mais sofrem esse tipo de violência. O relatório aponta isso com números concretos. E mais, Padre Wellington, existe uma subnotificação, porque é vergonhoso passar por uma situação dessa, é vexatório. Então, muitas vezes a vítima prefere se calar, se omitir, até porque em muitos lugares são aconselhados quando vão à polícia, não, pula, deixa disso, etc. Tal. Ou mesmo, quando há insistência e se leva a julgamento, muitos juizados decidem que não, aceitam documentos falsos dizendo que as garotas já eram maiores de idade e que elas evoluíram porque deixaram de ser cristãs e passaram a ser muçulmanas. Isso é um processo evolutivo dentro do ponto de vista deles. N fatores. Mas o fato concreto e inegável é que são as mulheres cristãs que mais sofrem dessas violências. Certo. E quais países que têm mais esse índice de violência contra cristãos, onde há um desrespeito maior à questão da liberdade religiosa? E eu sei que a Ajuda à Igreja que Sofre, a ACN Brasil, ela tem trazido sempre para a reflexão esse tema, né? Que às vezes parece distante de nós, porque a gente vive num país onde nós temos garantias de liberdades, onde nós somos predominantemente cristãos e, na sua grande maioria, católicos. Quando a gente fala de perseguição, de impossibilidade de ter uma liberdade religiosa, de quais países nós estamos falando, Walter?
Olha, Padre Hélio, como o senhor disse, graças a Deus aqui no Brasil a gente não consegue, não convive com essa realidade, né? Mas infelizmente, 2/3 da população mundial vive em países onde não há liberdade religiosa. Se você tirar o Ocidente, todo o resto, seja a Ásia, a África, boa parte da África, o Oriente Médio, em todos eles há uma perseguição religiosa gritante. Você tem níveis, por exemplo, você tem a perseguição estatal, como a que a gente consegue, visualiza hoje na China, na Coreia, lugares que a gente imaginou assim, não tem mais como piorar. Não, mas consegue, infelizmente, piorar. O governo chinês, como aponta o nosso último relatório de liberdade religiosa, utiliza hoje centenas de milhares de câmeras e um aplicativo que diz se você é ou não um bom cidadão. Se você frequenta a igreja, se é um cristão e frequenta a igreja, você não é um bom cidadão, porque você não está obedecendo ao ente máximo para eles, que é o governo, e não Deus. Os islamistas, que atuam hoje espalhados, vão do sul da Ásia, antes era apenas no Oriente Médio, hoje estão no sul da Ásia, hoje a gente vê a presença deles na Nigéria, na Níger, na República Centro-Africana, ou mesmo em Moçambique, que talvez você tenha acompanhado, todos nós acompanhamos, né, a situação de um bispo nosso lá da província da Diocese de Pemba, o quanto sofreu. Porque no início ele pensava assim, não, isso tem outro cunho, um cunho apenas econômico, né? Hoje já está consolidado uma facção do Estado Islâmico que persegue os cristãos, né? Então a gente tem, infelizmente, no mundo todo, com exceção de partes do Ocidente, uma perseguição de ordem religiosa. E a ajuda igreja que sofre, a CN denuncia todos, assim como denuncia que a China também persegue muçulmanos, assim como denuncia que Mianmar, de maioria budista, persegue os muçulmanos. A essência do nosso trabalho é para que o ser humano tenha o direito de consciência, tenha o direito de ter e praticar uma religião e de mudar de religião. Isso está nos documentos da Igreja Católica desde 1965 e principalmente agora com o Papa Francisco, nesse último documento de 2019, que ele assinou em Abu Dhabi com o grande imã de Al-Azhar do Egito, né? Então, não é que a CN defende religiões, ela defende o direito intrínseco ao ser humano de ter, praticar e de mudar de religião. Perfeito. E Walter, como é que é feito esse diagnóstico, esse relatório que a Ajuda à Igreja que Sofre, a ACN, apresenta? Olha, é um trabalho muito grande. Eu vou dizer que, assim, não sei de cor, porque são 800 páginas de relatório de liberdade religiosa. É uma metodologia que nós começamos em 1988, ou seja, não é que é o primeiro relatório que a gente publica, não. Há décadas a gente já publica isso. E principalmente pela capilaridade. Como a Ajuda à Igreja que Sofre tem projetos em mais de 140 países, por exemplo, no último ano, a gente teve o testemunho de quem vive lá. A gente sabe o que acontece lá, não porque estamos, mas porque os nossos parceiros de projetos, os bispos, os padres, todos estão presentes lá e nos dão a realidade dos fatos. Isso ajuda muito. Além disso, busca-se uma metodologia que consolida, né, as diversas informações em um padrão. Isso é elaborado ao longo do tempo. Então, por isso que o relatório de liberdade religiosa é divulgado de 2 em 2 anos, e a cada ano nós abordamos uma particularidade. No ano passado, nós falamos sobre os prisioneiros em nome da fé. Nós temos bispos que estão presos em casa há mais de 10 anos, que isso foi abordado. E nesse ano específico, a gente abordou a questão das meninas e mulheres que sofrem a violência por acreditarem em nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo. Walter, eu quero agradecer a oportunidade que você nos dá de conversarmos sobre esse assunto, dizer que a TV Pai Eterno é parceira da ACN Brasil para a divulgação de todas essas ações que são muito importantes, desde aquelas que pedem de nós oração e colaboração espiritual, a estas onde nós somos chamados a tomar consciência também da realidade dos cristãos espalhados ao redor do mundo. Forte abraço, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Padre Hélio. Fique com Deus. Um grande abraço.